Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bom poder estar nesta casa mais uma vez. Que bom poder rever os irmãos. É muito bom poder voltar aqui sempre, né? Sempre digo isso, estou em casa e glorifico a Deus por essa graça. Vamos à palavra de Deus, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quando você procura, quero agradecer ao pastor Josué por mais essa oportunidade, né? Meu paizão. Já disse isso algumas vezes aqui, falo isso sempre com ele também ao telefone. É meu pai nessa cidade, meu pastor nessa cidade. Louvo a Deus pela vida dele, Viviane, Joaquim. Deus seja louvado por esta casa também. Atos 10, hoje à tarde, após a escola dominical, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com você algumas verdades sobre esse texto. Prometo não me demorar, culto de Santa Ceia. Já estamos tratando de família. Vamos a um texto onde os personagens principais fazem parte de uma família também. Atos 10, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ainda no capítulo 10, por favor, versículo de número 44. Versículo de número 44. E diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Muito obrigado. Queridos, os irmãos já estão há alguns dias tendo a temática do culto voltado para a família. E não poderia fugir a temática desta noite. E colocou o Senhor no meu coração essa família para usarmos como exemplo, para aplicarmos nessa oportunidade a palavra do coração de Deus para o teu coração. Atos 10, ele é a sequência de uma temática que faz parte do livro de Atos. Desde o capítulo 1, a temática que surge em volta do livro é a evangelização, ou a salvação de almas. E Atos 10, ele se inclui dentro desse contexto, onde o foco da evangelização será agora uma família. O contexto do capítulo 10 está inteiramente ligado ao capítulo 9. Com calma depois na sua casa, você perceba que no capítulo 9, Deus está usando Pedro para alcançar algumas famílias, algumas vidas, e mediante a ação de Deus aqui, o Evangelho de Cristo continua sendo anunciado e há um crescimento contínuo dessa evangelização e desse alcance de almas. No capítulo 9, a partir do versículo do número 36, o texto diz, ou melhor, no 32, que Pedro está na cidade de Lida. E aqui ele encontra um homem por nome Enéas, que, segundo o próprio texto, já está há alguns anos acamado. Mas Deus, pela misericórdia divina e bondade, alcança a Enéas, usa a Pedro e essa enfermidade é tratada. Ainda no capítulo 9, o texto parte do versículo 34, 35 e 36, Pedro desce para a cidade de Jope, e na cidade de Jope ele encontra Dorcas, que aqui já está não enferma,
mas já havia morrido. Mas os irmãos aqui, crendo que o nosso Jesus ainda faz ou fazia naqueles dias milagres acontecerem, trazem Pedro até a casa de Dorcas e apresentam um quadro de uma família que está enlutada e que carece de uma ação divina. E o texto diz que Deus se compadece daquela família, olha a necessidade de Dorcas ainda em vida, usa a Pedro, traz de volta à vida. E o capítulo de número 9, no versículo de número 34, ou melhor, no versículo 42, segue a seguinte expressão: e foi isto notório por toda a Jope, e por conta de tudo isso que aconteceu, verso 42, muitos creram no Senhor. Entenda que Deus levanta a Pedro aqui para realizar sinais, prodígios e maravilhas com a intenção de fazer com que aqueles que ali por perto estavam tivessem conhecimento do poderio e grandiosidade de poder que está na mão de nosso Senhor. E isso se espalha, não sei quem, não sei como, mas a notícia de que Deus estava fazendo e que ainda estava a operar chega aos ouvidos de Cornélio. E isso vai levar a sua fé ser de uma forma contínua, ativa. Tão contínua e ativa que há expressões referentes a eles dentro desse texto. Mas uma vez que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, aqui Deus vai, de uma forma especial, desejar que a palavra da verdade alcance não só a Cornélio, mas alcance também toda a sua família, como aqueles que fazem parte da mesma. E para isso acontecer, Deus vai mobilizar o apóstolo São Pedro, mediante uma revelação contida no capítulo 10, para que prontamente estivesse atento ao chamado de Deus quando fosse necessário. Ao mesmo ponto que Deus aqui vai trazer a revelação a Pedro a respeito da sua vontade, e alcançar quem ainda não havia sido alcançado, Deus vai mobilizar-se ao encontro de Cornélio e revelar a ele que Deus tinha as coisas maiores reveladas para ele e também para sua família. Capítulo 10. Quando chegamos no capítulo 10, os dois versos que nós lemos, versículo 1 e versículo 2, temos o resumo de quem era Cornélio. Apesar das poucas informações, algumas coisas nos chamam a atenção. Por exemplo, o seu nome Cornélio era muito comum naqueles dias devido a conquistas realizadas por um grande imperador que levava esse nome. Além disso, o texto chama ele de centurião. Resumindo, um homem que tinha sobre a sua responsabilidade 100 homens que faziam parte do exército romano, e aqui Cornélio está sobre essa responsabilidade. Saindo dele, entendemos aqui que a sua família também segue o seu padrão. Digo que segue o seu padrão, que lendo alguns versículos no capítulo 10, versículo 1, o versículo 2, o versículo 22 e o versículo 30, encontramos características desse homem que são extraordinárias. Observe que o versículo 2 diz assim, que Cornélio era piedoso, ainda diz que ele era temente a Deus. O texto ainda diz que ele fazia muitas esmolas ao povo, caridade, e de contínuo orava a Deus. O versículo 22 do mesmo capítulo 10, a expressão que aparece se referindo a ele é: e eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus e de bom testemunho. O versículo ainda de número 30, desse mesmo capítulo 10, diz que Cornélio era um homem que de forma contínua praticava jejum e orava ao Senhor. Era um prosélito, resumindo, um homem gentil que se converteu ao judaísmo e aqui está obedecendo algumas leis, como orar, fazer esmola e entre outras coisas mais. Esse homem cria um temor incomum para com Deus, ao ponto
mesmo sendo ele um prosélito, o texto diz que Deus vai dispensar um anjo para conversar com Cornélio em um momento específico. E isso me alegra por saber que esse homem, com todas essas qualidades, consegue transferir isso para a sua família. Capítulo 10, versículo 2, o texto diz: piedoso e temente a Deus, com quem? Com toda a sua casa. A expressão com toda a sua casa está ligada às características de Cornélio. Temente, piedoso a Deus. De forma simples, Lucas estava dizendo: assim como Cornélio é, assim também é a sua casa. Ele é piedoso, a sua casa também é. Ele é temente, a sua casa também é. Ele é justo, a sua casa também é. Ele é bondoso, a sua casa também é. Ele é de bom testemunho, a sua casa também é. Ele jejuava, a sua casa também. Ele orava e a sua casa também. E isso me leva a entender uma verdade que talvez você não goste de ouvir, mas que seja necessário ouvir. Assim como você é, assim também será a tua casa. Assim como você se comporta, assim se comportará também os da sua casa. Uma vez que você é de bom testemunho, a tua casa servirá de bom testemunho. Assim como você é piedoso, a tua casa também servirá como exemplo de piedade. Assim como você é caridoso, a tua casa também servirá de um exemplo de caridade. Assim como você é, assim verão também a sua casa. Então aprenda nessa noite, em nome do Senhor Jesus: seja luz, porque a tua casa também será luz. Seja bênção, que a tua casa também será bênção. Seja um céu aberto na terra, que o céu aberto estará sobre a vida da tua família também, em nome do Senhor Jesus. Seja bênção, que a tua família também será bênção, em nome do Senhor. Agora escute. É interessante quando lemos essa ideia de que assim como ele era, assim também a sua casa o chama para ser, porque a partir daqui vai haver uma ação em comum de Deus. Por que uma ação em comum de Deus? Porque mesmo sendo ele temente, mesmo sendo ele um homem de oração e com toda a sua casa, ainda havia algo aqui na família de Cornélio que precisava ser acrescentado pelo Senhor. Deus estava de olho na família de Cornélio e Deus percebeu que mesmo sendo ele de oração, mesmo sendo ele de jejum, mesmo sendo ele de bom testemunho, mesmo sendo ele caridoso, mesmo sendo ele piedoso, ainda havia algo na família de Cornélio que precisava ser ajustado, que precisava se encaixar dentro de um projeto divino. E Deus não tirou a família de Cornélio de vista, enquanto não concretizou a sua vontade na família de Cornélio. Eu gosto disso. Por que eu gosto disso? Porque a minha família e a sua família está nas vistas do nosso Deus. Deus está de olho na sua casa e haverá um momento que Deus vai ajustar a sua vontade com a sua família. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas Deus vai ajustar a vontade dele com a da sua casa. Uberlã, dá para provar isso com exemplo bíblico? É claro que dá. João capítulo de número 4, quem é a mulher da vez que está ali? Uma samaritana, pegando água no poço. Você conhece esse texto? Há um diálogo entre ela e Jesus, e que Jesus diz para ela: faz o seguinte, chama o teu marido. Qual é a resposta dela para Jesus? Não tenho marido. Aí o texto diz, lá no início do capítulo de número 4, que era necessário Jesus passar por ali. Por que era necessário Jesus passar por ali? Que aquela mulher estava com um homem que não era dela, e esse homem tinha uma outra família, que não era a família dessa mulher. Ela entra de intruso nesse negócio. Aí lá na eternidade, Deus Pai de Jesus tem uma mulher entrando numa família que não é para ela entrar. Então tá
pega outro caminho, passa por uma outra cidade, é necessário você ir lá, porque tem uma família fora da minha vontade, e eu preciso ajustar a minha vontade com essa casa, e eu preciso arrancar essa mulher. Aí o texto diz que Jesus encontra com essa mulher na beira do tanque, muda a sua vida, tira da família do homem, e a vontade de Deus é estabelecida. Eu não sei o que precisa ser arrancado, mas Deus está de olho na sua casa. E se for necessário ele arrancar algo, ele vai arrancar, que a vontade dele precisa ser exercida sobre a sua família, e isso acontecerá em nome do Senhor Jesus, e a tua casa experimentará coisas maiores em nome de Jesus. Coisas maiores. Agora escute, Deus vai usar um homem para uma família, e vai usar uma família para um homem. Deus vai usar um homem para uma família, e vai usar uma família para um homem. Dá para explicar, Berlan? Claro que dá. Quem está sendo usado por Deus aqui? Pedro. Quem é Pedro? Um dos, nesses dias, mais importantes apóstolos nesta ocasião. Entre tantas passagens, destacamos aqui, por exemplo, o milagre do coxo na porta do templo. Lá está ele. Destacamos, entre outras opções e possibilidades, o fato dele ter andado sobre as águas do mar. Destacamos, entre outras opções, o fato de Pedro, aqui, ser, além de impetuoso, porém, um dos mais sensíveis apóstolos a trazer a revelação verdadeira de quem realmente é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, aqui ainda é possível entender e observar que mesmo com todas essas experiências e ter vivido com Cristo, Pedro ainda vive dentro de uma religiosidade que o cercava. Berlan, Pedro ainda vivia dentro de uma religiosidade? Claro que sim. Por exemplo, quando lemos o capítulo 10 e o versículo de número 28, aparece uma expressão que está ligada à visão que Pedro tem no início do capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28 de Atos diz assim: e disse-lhes: vós bem sabeis, palavras do apóstolo São Pedro, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu, está falando de si mesmo, ajuntar-se a estrangeiros. Pedro está dizendo, não era nem para mim estar aqui, não era nem para mim entrar na porta desta casa, não era nem para mim chegar diante desta porta, muito menos entrar aqui dentro. Mas Deus mostrou-me. Quem mostrou-lhe? Deus. Que Deus lhe mostra que a sua visão estava fechada para entender um projeto divino. Aí Deus precisa abrir os seus olhos para lhe mostrar algo que ele ainda não havia visto. Mostrou-lhe o quê? Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Na visão de Pedro, a família de Cornélio, dentro de uma religiosidade, ainda era imunda e não merecia sequer a presença dele ali dentro. Então por que ele está ali dentro? Ele não está pela vontade própria, está porque Deus mandou ir. Tanto é que quando você vai ler a revelação que ele recebe com relação ao lençol que desce, uma voz fala ao seu ouvido dizendo: entendeu a revelação? Entendi. Agora prepara-te, que tu vais sair de pronto. Deus não está pedindo para ele ir, Deus está dizendo que ele vai e ponto final. E quando Deus diz para ele que ele vai, a vontade dele é jogada no lixo, que a vontade de Deus tem que prevalecer acima de todas as coisas. Pode não merecer, mas se Deus mandou, tem que ir. Até aqui, misericórdia na vida de Pedro é apenas um acessório. Porém, misericórdia não é acessório para crente. Misericórdia é padrão divino estabelecido na terra. Misericórdia não pode ser apenas de palavra. Misericórdia tem que ser exercida na prática.
Pedro não sabia, mas Deus estava dizendo: tem uma família que precisa de misericórdia e tu vai mostrar misericórdia. Entenda que não é Pedro para ser apenas a uma família e ser usado por Deus para aquela família. É Deus levando Pedro a uma família e usando essa família para mostrar para ele que ele precisa se ajustar ao padrão de amor divino. Entende como Deus vai começar a trabalhar de homem para uma família, de uma família para um homem? Deus pega a Pedro e diz: tem uma família que precisa ser ajudada e vou te mandar lá, mas te prepare que quando você chegar lá, eu vou usar ela para trabalhar em você também. E Deus vai mostrar para Pedro que misericórdia não é acessório, misericórdia é um padrão divino, independente do que tenha sido feito, independente de quem o seja, independente de como esteja vivendo, ou viveu, ou que praticou, ou que deixou de fazer. Uma vez que o amor de Deus está em nossos corações, misericórdia não é opção, misericórdia é mandamento. Amarás o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Família, existe uma família que precisa ser tratada aqui, e para ela ser tratada, primeiro Deus precisava mostrar para um apóstolo que ele precisava exercer misericórdia. Quando Pedro entra dentro da casa, ele reconhece que ali está Cornélio com sua família, e o texto ainda diz que havia alguns parentes e amigos mais íntimos, pessoas de tudo que é tipo reunido em um mesmo lugar. Ele chega à seguinte conclusão: realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que é isso aqui? É o amor de Deus quebrando o coração de Pedro e fazendo brotar dentro dele misericórdia. E quando ele entende que aquela família precisa de misericórdia, aí ele vai começar a ser usado pelo Espírito de Deus. Não dá para ser usado por Deus se não ajustar o nosso sentimento ao sentimento de Deus. Não dá para ser usado pelo Senhor se não ajustar o nosso sentimento ao sentimento do Senhor. Não dá para querer que algo aconteça se nós não estivermos interligados com Ele, sentindo o que Ele sente, vendo o que Ele vê. Quando tudo isso acontece, aí sim o Espírito de Deus vem sobre nós e diz: abra a tua boca, que agora eu vou te usar na terra com autoridade, poder e graça. Quando Pedro entende isso, ele fala: opa, agora entendi. Já que é para exercer misericórdia, aí o texto diz que a partir do versículo de número 34, quando ele entende que precisa exercer misericórdia, ele entende isso. O Espírito de Deus vai começar a trabalhar com o apóstolo Pedro aqui, e eu já termino a minha participação. E Pedro vai trazer 3 verdades para dentro da família de Cornélio, que a nossa família não pode esquecer. Pedro vai trazer, pela ação divina, 3 verdades para dentro da família de Cornélio, que essa família e a minha família não pode esquecer. Berlan, quais são? Capítulo 10, versículo 36. Olha o que diz o texto: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Abre parêntese. E este é o Senhor de todos. E este é o Senhor de todos. Pedro chega para Cornélio e diz: eu vim de lá para cá porque o Senhor mandou. Ele mandou dizer algumas verdades para você. E a primeira coisa que você e a sua casa precisa saber é que Jesus, Ele é Senhor de todos, inclusive da sua casa também. Uma vez que Cornélio entende que o Senhor, que Jesus é o Senhor da sua casa, e a expressão Senhor aqui é Kyrios, Kyrios da ideia de dono, de proprietário, de Senhor, de rei, daquele que manda. Uma vez que Cornélio entende que Jesus é o Senhor, é dono, é proprietário, é Ele que manda, Ele faz na casa dele o que Ele quiser. Uma vez que na sua casa você entender que Jesus é o Senhor de tudo e de todos, Ele faz na sua casa o que Ele quiser. Jó, capítulo número 1, o Senhor bagunça a vida de Jó, tira tudo que ele tem, e no final, em vez de murmurar, ainda vai dizer:
O Senhor me deu, porque Ele é dono, e o Senhor tomou, porque Ele é dono. Acima de tudo, bendito seja o nome do Senhor. Na sua casa Deus faz o que quer, a família é sua, Ele te deu, mas tudo ainda está no controle da palma da mão dele. Então não se desespere, se eu posso usar essa expressão, nem fique confuso quando algumas coisas começarem a fugir do seu controle dentro da sua casa. Talvez seja Deus mexendo no oculto, no escondido, sem você perceber, para que a vontade dele se ajuste à sua família. Se Deus tirar, glorifique, se deixar, glorifique, mas nunca murmure, mas permita que o Espírito de Deus exerça a vontade de Deus dentro da tua casa, que no final o nome do Senhor será glorificado e a tua casa continuará sendo uma bênção em nome do Senhor Jesus. Primeira verdade, Jesus é o Senhor. Segunda verdade que Pedro vai ensinar aqui, versículo 38, e o texto diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Pedro está dizendo é: Cornélio, entenda que além de Jesus ser dono, na palma da sua mão ainda está todo o poder, e eu vi ele fazer coisa diante dos meus olhos. Deus tem o poder na palma da sua mão, e Jesus assim o comanda. E se Ele quiser agir com autoridade na tua casa e mudar o estado como está, pode ser nessa noite de domingo ainda, e a tua semana comece diferente. Mas Ele pode virar circunstâncias quando Ele quiser, virar cativeiros quando Ele quiser, mudar ambientes quando Ele quiser. Pode até já ter 4 dias de morto, mas se creres, verás a glória de Deus. Jesus tem o poder na mão e Ele pode abençoar a sua casa, e pode ser hoje para a glória do nome do Senhor. Ainda hoje, agora eu termino, última coisa que Pedro vai ensinar a Cornélio, versículo de número 40 do capítulo 10. Ainda Ele ser Senhor e dono de tudo, Ele tem o poder na palma da sua mão, Ele ressuscitou e está vivo. Vou repetir. A sua família não pode esquecer que Jesus é dono. A sua família não pode esquecer que Jesus tem todo o poder. E a sua família não pode esquecer que Jesus ainda está vivo. Ao terceiro dia, o texto diz que Ele ressuscitou. E nessa noite, mais uma vez, está presente conosco para a glória do nome do Senhor Jesus. E se Ele está vivo, Ele tem liberdade de se mover dentro da sua casa, da forma que Ele bem entender. Então fique esperto e ligado para perceber quando Ele estiver passeando dentro da tua casa e agindo no meio dos teus. E o texto diz que quando a família de Cornélio, os seus parentes e amigos mais íntimos, ouviram essa palavra da boca do apóstolo Pedro, versículo número 44, eu termino aqui, o texto diz que caiu o Espírito Santo enquanto ele dizia essas palavras. A expressão cair aparece 2 vezes nesse texto de Atos capítulo 10. A primeira vez que aparece a expressão cair é a ideia de sereno, de orvalho. Quando Pedro começa a falar, é como se um orvalho estivesse caindo sobre aqueles que estavam ouvindo. O provérbio diz que a palavra de Deus é como orvalho que rega a terra. Porém, o capítulo 10, versículo 44, a expressão cair aqui dá a ideia de enxurrada, chuva abundante. E quando Pedro começou a pregar, começou daquele sereninho. Aí quando o povo começou a absorver a palavra, e a palavra entrar dentro da família, de repente não começou a serenar. De repente o céu começou a abrir e começou a chover presença de Deus dentro da família de Cornélio. Entenda isso: quando Jesus for o centro da sua casa, haverá chuva da presença de Deus em todos os dias. Pode estar tudo de ponta cabeça, mas a presença de Deus estará lá. O casamento pode estar em ruína, mas a presença de Deus está lá. As coisas não estão andando como deveriam, mas se Ele ainda for o centro da tua família, a presença de Deus estará lá. Mas descansa, que haverá uma hora que Ele vai agir, e quando Ele agir, a tua casa será abençoada para a glória do nome de Jesus. Família. Jesus está tratando aqui com uma família. E que nessa noite essa palavra alcance a sua família. E finalizo dizendo: Jesus tem que ser o centro da sua família.
Uma vez que Ele é o centro da sua família, você entende que independente do que aconteça ali dentro, os erros que aconteçam ali dentro, as quedas, o que se quebre, o que não está de acordo, independente do que aconteça, misericórdia precisa ser exercida, bondade precisa ser impregnado, plantado, realizado ali dentro. Você precisa entender que independente do que aconteça, Ele tem que continuar sendo o centro da sua casa, que independente de como as coisas estejam, repito o que foi dito aqui, você e a sua casa servirão continuamente ao Senhor. Família, te convido a ficar sobre os pés. Eu termino orando nessa noite em nome do Senhor Jesus, por favor. Como anda a sua família? Como anda a sua casa? Não sei, mas acredito que se ainda há algo que precisa ser feito, o nosso Deus assim o fará para a glória do nome do Senhor Jesus. Por mais que doa, por mais que seja dolorido, por mais que você chore, por mais que você em alguma ocasião até se desespere, se Ele é o Senhor da sua família e ainda tem o primeiro lugar lá, até o que hoje é lágrima se tornará em motivo de festa. Uma mulher, quando está para dar à luz, disse Jesus, sente dor de parto, chora, lamenta, mas quando a criança veio ao mundo, sequer ela se lembra da dor que passou momentos anteriores. E por que não se lembra? Porque a alegria de ter o filho na palma da mão, entre os seus braços, é muito maior do que qualquer sentimento dolorido que tenha vivenciado momentos anteriores. Digo para alguém nessa noite em nome do Senhor Jesus, por mais que a sua família ainda esteja a padecer, a sofrer, por mais que você esteja a sofrer por conta da sua casa, deixe Jesus continuar sendo o centro de tudo, porque haverá uma hora que a alegria vai inundar essa família, e o que hoje é dor não será lembrado mais, mas será motivo de festa, porque você irá dizer em alto e bom som: o Senhor me abençoou. Fecha os olhos. Te louvamos, eterno, nessa noite. E obrigado por poder estar com teus filhos na tua casa mais uma vez. E nessa noite tratando de família. Assim como havia algo a ser feito na família de Cornélio. Por mais que ele seja homem de oração, tenha sido homem de busca constante em jejum, tenha sido homem temente, um homem de bom testemunho, ainda assim algo precisava ser feito aqui. Eu acredito que existem pessoas que estão nesta casa, nessa noite, nos assistindo nesse culto, que ainda há algo que precisa ser feito dentro da sua casa, na sua família, no seu lar. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que na noite desse domingo, o Senhor intervenha, o Senhor entre, o Senhor venha agir com providência sobre essas famílias, e aquilo que está fora do lugar, que o Senhor venha colocar no lugar. Por mais que faça barulho, como o vento soprou no vale de ossos secos, mas que tudo venha ser colocado no lugar, que queremos, ó Pai, entrar por essa porta com a nossa família, e juntos louvarmos o Teu nome e dizer: passamos pelo vale de sombra e de morte, sim, mas o Senhor esteve conosco, a Tua bondade e misericórdia nos acompanhou todos os dias, e nós queremos que pela fé, que na noite desse domingo, uma noite profética, em que a nossa família será alcançada pela bênção do Senhor, que a nossa família será alcançada pela bênção do Senhor, e que a nossa família será alcançada pela bênção do Senhor. Tem alguém que concorda comigo nessa noite em oração? Aplauda o nome santo do Senhor Jesus, por favor.